dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, lindas e lindos. Está começando o Pele Preta em Salvador, um podcast feito para compartilhar experiências de pessoas pretas em nossa cidade. Eu sou Francis Cardoso. E eu, Rafael Santana. Nessa temporada, a gente fala sobre musicalidades. E o tema de hoje é a voz potente de Lazo Matumbi. E nosso convidado é ele mesmo. Bem-vindo, querido mestre. Salve, salve, estamos aí em família, estamos junto, como disse você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estamos aí para levar esse papo em grande estilo. Mais importantes da música baiana, Lazo Matumbi não perde a capacidade de surpreender. Seja pela potência da voz intacta, por suas músicas que continuam passeando por diversos gêneros que tornam sua sonoridade única, ou mesmo pelo resgate de um trabalho feito há mais de 30 anos que soa atual como nunca. A voz de Lazo eternizou clássicos como Do Jeito Que Seu Nego Gosta e Me Abraça e Me Beija. Seus 40 anos de carreira são marcados pela luta contra o racismo que ele mesmo sofreu. E a partir de agora a gente conversa um pouco sobre tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho ali sobre o seu início de carreira. Qual era o cenário musical da Bahia naquele momento? Olha, a gente tinha como no carnaval, por exemplo, a gente via muitos trios elétricos fazendo a releitura do frevo pernambucano. Depois, com a chegada de Moraes Moreira, Nelson Baiano, não sei o quê, aí começou a se cantar muito em trio elétrico. Antigamente, se cantava mais nos blocos de batuques, nos blocos de índio, nas escolas de samba. E eu era fruto de tudo isso, porque eu vivia nas quadras do samba. Então eu olhava, observava, aí eu tinha um leque de ídolos que eram muito diversos. Assim, eu gostava de Xangô da Mangueira, Jorginho do Império, Joel Teixeira, Neguinho da Beija-Flor, sabe, os caras que faziam samba. Aí do outro lado eu já gostava de Simonal, achava massa quando Simonal chegava com ela, com aquela orquestra, Gil. E aí internacionalmente eu ouvia muito Marvin Gaye, James Brown, Ray Charles, sabe, depois Stevie Wonder. Isso era o som que permeava na minha cabeça e que era muito interessante por conta de que tinha uma coisa muito ligada à questão afro, à questão negra, da música preta. Então, assim, naquela época eu via muito isso e tinha umas coisas acontecendo no Brasil, porque era mais ou menos o que estava acontecendo no mundo, né? Tipo, a evolução dos questionamentos sociais que estavam rolando, principalmente ligados à questão negra. Então, por exemplo, em África, eu via bastante Fela Kuti e sabia que Fela Kuti tinha uma postura dura na Nigéria contra a sociedade escrota, não sei o quê. E aí, de repente, eu ouço falar em Black Power, em Black Panthers nos Estados Unidos, e aí do lado de cá já vem a questão do reggae, do Caribe, no Jamaica, não sei o quê. No Brasil, a gente tinha aquele movimento que foi de Tony Tornado, na época, com BR3, não sei o quê, Gerson King Combo, e aí tinha umas coisas que acontecia que
eram os bailes que rolavam no Rio, em São Paulo, que era um baile funk, que era mais ou menos imitação do som americano. E aí esse baile funk que rolava era uma coisa interessante, porque era uma forma de você aglutinar a comunidade negra. Então tudo isso me fissurava como música, mas eu vivia muito mais dentro das rodas de samba. Eu era fã da Juventude do Garcia, depois fui tocar no Cacique do Garcia, depois do Cacique do Garcia eu fui para um bloco que tinha lá na rua onde eu morava, que era o Bafo do Jegue, que era um bloco de marcha, e que me chamava muita atenção porque eram alguns negros que tomavam conta, que vieram da escola de samba do Politeama, mas que tinham uma atitude meio discriminatória naquela coisa das fichas de inscrição, que olhava e dizia assim, pô, não, aqui não. Isso me chamava, tudo isso era um somatório de eu ficar observando e falar assim, rapaz, o negócio é sério, o bicho pega, bicho. E na música, no início, eu achava que eu iria ser um grande cantor de samba. E essa minha consciência de questionamento social vem exatamente de observar tudo isso do meu entorno. Eu morava, quando deixa eu contar um pouquinho da história antes. Meu pai trabalhou na Chesf durante muitos anos e a gente morava num lugar chamado Cotegipe, que era um vilarejo lá perto de Simões Filho. E era um acampamento da Chesf, onde as pessoas que trabalhavam na Chesf moravam lá e trabalhavam, iam trabalhar na usina. E eu lembro que quando eu sou filho único, eu tenho 3 irmãos por pai do pai, mas do casal eu sou filho único. Eu lembro de minha mãe sempre me chamando a atenção, falando assim, olha, se ligue, seu pai aqui é responsável pela usina, é responsável pelo acampamento, e você não pode dar mau exemplo. Aí eu me sentia acuado, né, porque assim, era filho do chefe preto, que tomava conta do acampamento e da usina e que a comunidade que morava ali não era muito feliz. Então, assim, tipo, eu ficava atento a tudo, às vezes as provocações, negão, sabão de mula, picolé de betume, isso tudo, e na minha cabeça era como se fosse um computador. Porra, velho, eu tenho que ficar atento a tudo, e isso foi começando a desenvolver. Veio para aqui pro Politeama, meu pai comprou um apartamento ali no famoso Minhocão, que até hoje, meu pai comprou e eu vim na frente. Meus pais vieram 3 anos depois. Eu vim com 14 anos, eu vim morar no Politeama. E era engraçado, porque essa minha percepção lá dentro do acampamento, da questão do racismo, quando chego no Politeama, era interessante que tinha uns amigos meus, negros, mas como a gente depois vai entender que a questão do racismo no Brasil tem uma questão do coisa ser retinto, do colorismo, né? Sim. E aí, toda vez que eu estava na frente do prédio com meus amigos, alguém chegava para procurar algum apartamento e tal, largava meus 2 amigos e se dirigia a mim. Ô Vigia, onde é que é o meu apartamento tal? Meus amigos se lascavam da risada, falavam, pô, Lazinho, porque você é preto, bicho, eu venho para cima de você. Eu digo, pois é, né, velho? E aí eu sempre tinha uma atitude de muito rapidez nessa onda, né? Pra combater. Aí no facão eu digo, como é que você tá procurando saber o quê? O número do apartamento, eu disse, pois é, eu também tô querendo saber, amigo, eu não sei. Cadê o vigia daqui? Você sabe informar sobre o vigia daqui? Meus amigos se lascavam da risada. Era um negócio louco da cena. Eu falava, rapaz, mas você... Era sempre recorrente isso. É a educação pelo constrangimento, né? Exatamente. E eu ficava atento para não sei o que, pererê. Me lembro que uma vez minha mãe me pediu para comprar, não sei se foi quiabo, tinha uma feira que rolava ali no São Raimundo. Minha mãe me pediu para comprar quiabo e eu fui. Era dia de sábado. E aí eu fui lá na feira, aí eu observei que o cara que estava vendendo quiabo era meio que a aparência de sergipano, né? Mais ou menos aquela coisa que a gente acha que identifica, né? Aí o cara saiu assim, eu estou falando isso porque tinha um chapéuzinho de couro, não sei o quê, aquela coisa assim, o cara saiu, aí eu fiquei esperando, aí chegou uma madame. Chegou uma madame e falou assim, moço, quanto é o quiabo? Eu falei, não sei, eu ia perguntar à senhora o preço, a senhora não sabe, não é da senhora não? Aí
Aí um amigo que tava comigo, ele começou a se molar de dar risada. Falar, cara, você é louco. Eu digo, mas bicho, o que eu posso fazer, velho? Eu tenho que devolver na mesma moeda pra ver se ela sente o mesmo constrangimento que eu senti. Claro que ela sentiu, tanto que ela deu a volta, não deu resposta nenhuma e saiu. Para cuidar dos nossos cabelos crespos e cacheados, vem aí a loja Amável Afro, no Shopping da Bahia. Apareça! A manutenção e crescimento desse podcast depende dos nossos apoiadores. Você considera o trabalho que a gente desempenha importante e quer ser nosso parceiro? Entre em contato através do e-mail pelepretasalvador@gmail.com. Tocar percussão não era uma opção, era uma necessidade porque os instrumentos de outros ganhos não chegavam até a gente. Ou seja, violão, eu tinha um violão porque meu pai me deu, depois que eu tive acidente na perna, mas piano, saxofone, violino, outras coisas eram mais difíceis, porque você não podia se não tinha dinheiro. Aí os instrumentos que estavam próximo vinha desde o atabaque, que é uma coisa ligada ao candomblé. Aí você sabia, aqui é o rum, aqui é o rumpi, aqui é o lé. Pô, como é que faz? Esse daqui faz isso. Aí naquela época também a evolução muito da comunidade negra está voltada para os grupos folclóricos, que era uma representatividade da história negra na Bahia, que era colocada. E aí me chamou também a atenção porque por trás dos grupos folclóricos não era sempre um branco, era sempre um branco que era o dono, o responsável. E isso me chamava a atenção, eu falava assim, caralho, bicho, quer dizer, o negão dança, a negona dança, e sempre os brancos que ganham dinheiro, que comandam para não sei o quê. Isso me chamava muita atenção. Então era uma coisa assim que... E não mudou, né? E não mudou, você cara. Você tá trazendo uma perspectiva que é super... Atual. A gente Como seu trabalho continua atual. Girando, a gente tá girando essa máquina motriz aí para tentar sair dessa lógica como os instrumentos percussivos. Eu tenho uns amigos que tocam e as pessoas sempre perguntam, sim, qual é o instrumento de percussão que você toca? Porque negão tem que tocar percussão. É uma coisa que a gente está condicionado a escutar. E é isso, a gente continua reproduzindo essa lógica, infelizmente. E engraçado que naquela época, os grupos folclóricos, para mim, eram uma referência super positiva, porque boa parte dos dançarinos de grupo folclórico eram dançarinos. E tinha aquele mestre King, professor Sim, King, que foi o cara que, sabe, eu me lembro ali em Nazaré, ele ensinava e eu sempre ia e víamos, porque assim, eu estudava no ICEA, e tinha uns amigos como Elísio Pita, o irmão de Alberto Pita, que era dançarino, e tinha uns amigos meus também que estudavam no Severino Vieira, que faziam parte do grupo folclórico, mas a gente era do grupo folclórico intercolegial. E a gente, na verdade, tinha um olhar para o grupo folclórico profissional, que era o Olodum Aré e o Viva Bahia, como os caras referências. Os caras que dançavam, todo mundo ficava louco, com aquela postura bonita, sabe, super saudável, todo mundo muito, sabe, muito fino na sua postura e que viajava, atravessava a fronteira. Eram os caras que saíam daqui para ir para a Europa, eram os caras que saíam daqui para ir para os Estados Unidos, e isso chamava atenção. Só para situar rapidinho, Lazo, no espaço temporal, nessa época você já tinha entrado no inglês, já tinha saído? Então, cara, tudo isso que estava acontecendo, que eu estou lhe falando, isso é antes de ler aí. Essa minha trajetória de grupo folclórico, de Cacique do Garcia, Bafo do Jegue, e de observar essas questões todas, tudo antes de ler aí. Por eu já ser preocupado com essa questão do racismo, da nossa situação na questão social,
tinha sempre uns amigos que ficavam atentos comigo, diz, pô, você fica ligado. E eu ficava, porque eu não sei se talvez se... Eu não vou me colocar que se eu era o mais atingido, não. Eu acho que todo negro era atingido. É que quando você consegue se desvencilhar um pouco mais da escravidão mental, a tua percepção é muito mais rápida. E eu, muito rápido, por conta do lugar que meu pai, nós morávamos, e por conta de estar atento a tudo isso, de tipo, a postura, a minha colocação, as provocações, ia jogar bola, o nego vinha com a bola, dividir para lenhar mesmo comigo, dizer assim, lenha com ele que eu quero ver o chefe preto tirar onda, e tudo isso me chamava a atenção, de rapaz, eu tenho que ter uma postura muito... E o grande lance é que eu não tinha irmãos para me dar dica, nem pai, nem mãe. Eu via meu pai muito focado naquela coisa de servir bem o lugar que ele trabalhava, para obter o respeito dos chefes. E minha mãe contava a história de que ela era modista e que trabalhou em algumas casas de família, como família Sá, alguma coisa assim. E ela tinha um orgulho disso. E isso me remetia exatamente a uma análise profunda da questão da escravidão, de assim, mas ela era escrava, sabe? Ela não percebia isso, mesmo o tratamento que se era dado com carinho, mas não é, sabe? E isso, cada vez mais que eu mergulhava nessas questões, olhando meu pai, olhando minha mãe, me chamava a atenção. E essa minha percepção ficava muito aguçada. Os meus amigos no entorno, sempre observando isso. Pô, Lazinho é atento a essas questões. E aí eu me lembro que teve um amigo meu que falou assim, Lazinho, tem um bloco na Liberdade, cara, que só sai negão. E eu sei que você é ligado a essa história, velho. Porra, bicho, seria uma você ir pra lá. Eu digo, rapaz, por incrível que pareça, como eu moro aqui no Politeama e observo o Carnaval de Salvador, eu vi esse bloco, o primeiro ano que saiu, em 74, sair, e que me chamou a atenção era que era um jipe, uns irmãos vestidos com os panos africanos amarrados aqui, que era meio aqui assim, com um megafone, e tinha uma guarnição da polícia, que naquela época era choque, sei lá, uma coisa assim, seguindo. E isso me chamou a atenção. Eu falei, porra, a negrada se junta, os caras vão na vibe esperando um vacilo para sentar o pau. E aí, esse meu amigo me deu toque, Macalé já tinha me levado na quadra para eu conhecer. Um outro amigo meu, dançarino, já tinha me levado lá na quadra também para eu conhecer. Falou, pô, bicho, você precisa conhecer esse bloco, ele aí, bicho, é o bloco da negrada. E aí, eu lembro que antes de Leaie, a escadaria do Teatro Castro Alves não tinha aquelas grades. E a escadaria era o ponto de encontro dos dançarinos, dos caras que faziam teatro, da intelectualidade mais popular, digamos assim. Que eram exatamente os caras que sentavam ali e ficavam falando de tudo. Do movimento Black Power, da situação do negro na Bahia, da situação do negro no Brasil, e não sei o que, do pessoal de dança, o que acontecia lá fora. E como eu morava no Politeama, isso pra mim era como se fosse a minha faculdade. Eu ficava atento e dizia, pô, que massa isso, cara. Aí você via que tinha artista plástico, o cara que fazia o banner, o painel do Teatro Castro Alves nos shows, que sentava também para conversar, não sei o quê. Ou seja, tinha uma galera com a cabeça mais aberta, que me chamava a atenção, e isso me trazia, eu sentia vontade de estar ali discutindo isso. E quando surgiu esse negócio do bloco Leaie, falei, pô, interessante, cara, isso. Então, eu já fui lá 2 ou 3 vezes, eu acho que vai ser legal. Aí um belo dia me chamam, me convidam. E aí eu fui para uma reunião onde se encontrava o vovô, Apolônio, finado Apolônio, Jailson, e tinha uns outros figuras lá que eu não me lembro. E aí falaram para mim assim, isso em 78. Lazo, eu na verdade não era nem Lazo, eu era Lazinho Diamante Negro. E aí vão pro Leaie, me chamam de Lazinho do Lê. É muito louco isso. Aí eu cheguei lá, Lazinho,
A gente sabe que você era do Cacique do Garcia, foi para o Bafo do Jegue, cantava lá no Bafo do Jegue. E a gente gostaria muito que você começasse a cantar aqui. Cara, eu cantava porque eu gostava de samba. Eu gostava de ver a galera do samba cantando. Então isso para mim era uma coisa... E eu não tinha noção nenhuma profissional de me colocar, ou nenhuma pretensão de me colocar como cantor no cenário. Aí quando nessa reunião, quando os caras falaram isso, Lazo, a gente quer saber quanto é que você quer cobrar para poder sair aqui. Eu falei, rapaz, olha bem. Pela primeira vez eu estou vendo um bloco que está saindo para dar o grito de liberdade do povo negro. Cara, eu vou exigir só 3 coisas aqui. Respeito, consideração e atenção. Se rolar, e respeito, consideração, atenção e carinho, uma coisa assim. Se rolar isso, eu tô dentro, cara. Eu quero estar junto, aproveitando esse momento para dar meu grito de liberdade. Então assim, tipo, não, vou pro Ilhéaê. Aí entrei no Ilhéaê. Cantei 78, 79 e 80. Observava que ali era o momento de nós darmos o nosso grito de liberdade. Quando eu percebi que, nesse momento em que a gente estava no Ilhéaê, dando um grito de liberdade, tinha algumas divergências de opinião e de postura, eu falei, oi, acho que está na hora de Lazinho descer do ônibus, porque senão a gente vai atritar e não vale a pena atritar. Aí eu fiz o Carnaval de 79, até porque eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. E eu falei assim, vocês definem a roupa dos associados, definem a roupa da diretoria e definem a roupa da ala de canto. Eu, como faço parte da ala de canto, gostaria que vocês perguntassem a gente o que nós gostaríamos de usar. Aí eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Quem manda aqui é a cabeça da pulha. Eu falei, ui! Então, tá dito. No outro ano eu agradeci, valeu, saí. Aí a gente tem mais ou menos naquele cenário ali naquela época, o Ilê, ele surge de um momento em que há uma segregação no carnaval, onde negros são recusados nos blocos carnavalescos de forma velada, né? Porque você tinha aquela carteirinha, era pela aparência, mas de forma velada. Aí tem o surgimento do Ilê, na esteira vem outros blocos afros, a gente tem um movimento muito forte, né, da musicalidade negra naquele momento dali, no finalzinho da década de 70, no início da década de 80, aí você sai do Ilê em 81. Você sai em 80, você inicia sua carreira solo em 81. E aí acontece uma coisa que, naquele momento ali de efervescência mesmo, acontece uma coisa que talvez não, que mudou o rumo da história da música baiana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, que é o lançamento da música Fricote. Mas eu vou lhe dizer melhor, essa minha observação, eu observando essa história que você está contando, o acentuar da discriminação, não venha só no surgimento do Ilhéaê, já vem antes. Porque se você observar, naquela época, os blocos de samba, eles aglutinavam a comunidade negra. Só que não tinha uma coisa específica, bloco afro, está defendendo a comunidade. Mas já era isso, já era a junção, já era o refúgio da comunidade negra. Não era intitulado assim. Não era intitulado, mas já era o refúgio. Por exemplo, antes disso tinha Cavaleiro de Bagdá, com Nelson Maleira, que fazia justamente uma leitura de Bagdá, não sei o que, BBB, Filhos do Morro, Filhos do Porto, Vai Levando. Então tudo isso eram blocos, e engraçado, por conta dessa minha percepção desde cedo, os blocos que eram oriundos de classe média, eles saíam com os músicos
tocando, era muito engraçado. Falei outro dia pro meu amigo, ele falou, você tem essa imagem? Eu digo, eu tenho, cara. Eu era garotão, mas eu tenho essa imagem. As fanfarras tocando na rua, nas ruas, e os caras, os nego velho e preto, tocando com camisa Hering, camiseta Hering, short azul, meia branca e conga. Você lembra de conga? Então, assim, uma coisa bem, tipo, ó, fica aí. E os caras mandando para Clube dos Ratos, Corujas, Jacu, Internacionais. Então já tinha isso. Só que a elite não vinha para as ruas. Isso era uma parte da classe média. Porque a classe média era bem dividida, assim, os bairros mais humildes, tipo Santo Antônio, Tororó, Barris, tinha uma classe média que se achava também tão elite quanto. Então, assim, tipo, eu não sou lá, mas eu tô aqui. O pobre é o preto que tá lá e tá tudo certo. Então a gente tinha essa coisa. E a elite tinha uma coisa muito específica. A elite não ia para as ruas. A elite ia para a praia, se queimar, para a noite ir para os clubes. A classe média ia para as ruas. Mas a elite não. A elite era nos clubes à noite. E quando você chegava nos clubes, quer dizer, nunca chegava, né? Os pretos nunca chegavam. Só chegava se fosse tocar. Então você vê os pretos lá tocando. Para adentrar os clubes, aí você vê naquela música de Gil, do disco Ré Favela, no tempo que o preto não entrava no baiano, nem pela porta da cozinha. E era exatamente isso. Aí tinha os clubes. Fantoche da Euterpe, Associação Atlética, Português, Espanhol, não sei o quê, Baiano tem. Era um negócio sério. Então a galera, a média, estava nas ruas, misturada com o povaço. O povaço estava exatamente nos blocos de percussão. Nesse momento, surge também a discussão com relação à questão dos blocos que estavam surgindo e que tinha ficha de inscrição. E essa ficha de inscrição, o nego olhava, tipo, a cara, foto, endereço, e aí nesse negócio assim, não, aqui não. Não estava escrito, né? Não, às vezes. Como sempre na nossa história, se não está escrito para você olhar aqui, porque não. Mas tinha uma coisa que até a sociedade brasileira sustentou até um determinado tempo, acho que essa coisa até caiu, o tal da boa aparência. Sim. Caiu. Você traz questões assim que são super pertinentes e que a gente sempre traz para os nossos diálogos, né? Que é esse tal desse racismo velado, que na verdade ele não é velado. Não existe nada velado. Quando você narra a história do Ilê, que a gente já tratou aqui em outro episódio, né? Até da postura de Manhilda de estar na rua para defender os suliões em relação à postura da polícia, e a questão do Apaches por um fulião ter mexido com uma mulher que ocupava uma determinada classe social e que era uma mulher branca e que, né, desempenhava ali exatamente uma linha limítrofe, né? Até aqui, vocês só podem ir até aqui, a partir daqui vocês não podem ultrapassar. Eu acho que esse racismo velado, ele é muito mais balela, ele é muito mais questão da oratória do que na prática mesmo. Na prática ele não é velado, né? Na prática na realidade a gente chama de velado. Ele é bem latente, tá escrito, né? Não está registrado. A gente chama de velado por não essa sociedade racista, fascista, miserável, escrota, não ter a capacidade de dizer na tua cara, eu não gosto de você porque você é preto. É que é um processo diferente do processo norte-americano, que teve um apartheid declarado, mas assim, a gente percebe... Os bebedouros separados, a gente percebe isso muito na prática. Eu acho que carnaval, até hoje, é um espaço essa coisa velada, ela é velada até certo ponto. Tem um momento que você percebe isso, que é muito claro. Por exemplo, essa minha percepção de desde cedo, eu observava muito, tipo, por exemplo, tem um amigo branco que diz que me adora, que é legal pra caramba. Aí, de repente, a irmã dele vem, me beija, não sei o que, ele chama a irmã assim, a sua mulher vai dar pra esse negócio, bicho? A sua... Você entendeu? Então, assim, era tipo... Eu te amo até a página 2. Exatamente. Te adoro até aí. Eu me lembro que uma vez eu entrei na casa de um amigo meu, cara, gente boa pra caramba, sempre muito legal.
E a gente começou a conversar na sala, e de repente a irmã dele da cozinha falou assim, poxa, ele canta bem e ele fala bem, viu? Aí eu parei e fiquei olhando assim, caralho, bicho, olha quantas muralhas a gente vai ter que derrubar, bicho. Imagine a surpresa dela de eu me expressar bem. E já vi pessoas famosas namorando com outras figuras, que alguém falou assim, vem fulano de tal ali. Aí falou assim, muito bom na cama, mas quando abre a boca. Sabe aquela coisa toda de você observar que tem uma coisa escrota aqui, sabe, que ele botar embaixo o tempo todo. Não sei, talvez essa minha atitude é porque o meu anjo da guarda seja muito guerreiro e seja muito antenado o tempo todo. Eu sempre digo o seguinte, velho, eu vim de famílias de reis, então, velho, você não vai me humilhar nunca. O tempo todo eu vou estar atento, observando olho no olho, e quando eu sentir que tem um toquezinho de oi, não entendi como é, peraí, fala de novo, você entendeu? Você tem que estar o tempo todo em alerta. Eu sempre falo para meus filhos, digo, ó, não demore. O que eu não pude ter, eu quero oferecer para vocês. Busca o conhecimento no último grau que você possa buscar. Conversasse um pouco mais sobre isso. A gente falou por trás, assim, um pouco antes a gente estava conversando e falando exatamente do processo da branquitude em torno de toda essa questão cultural e produção cultural de gente preta, né? Você comentou aí de estar por trás de grandes blocos, de grandes indústrias, de grandes empreendimentos, inclusive da indústria do entretenimento, ganhando dinheiro. E o negão que tá lá na frente tocando, muitas vezes não tá ganhando esse dinheiro, não tá enriquecendo, não tá pagando suas contas com esse dinheiro. Isso a gente observa que acontece até hoje, inclusive. Né? Então, com os nossos convidados. Com convidados dessa que a gente temporada, já trouxe aqui com uma geração mais nova, o processo de apropriação da branquitude, assim, pra mim, que venho da produção cultural e que observo esse movimento não como artista, mas de uma outra perspectiva, eu vejo que existe sim um processo de apropriação que passa ali entre, poxa, quero ganhar esse dinheiro aqui porque essa música é boa, mas o crédito vai ser uma coisa meio compartilhada, porque, né, afinal de contas eu tô botando dinheiro aqui por trás para poder esse bloco sair, para poder essa banda aparecer. Isso é uma coisa que me incomoda muito, eu não sei como é que funciona para você. Eu vou lhe dar um depoimento da minha figura, da minha percepção e da minha postura. Ficou curioso para saber o que Lazo tem a dizer? Somente na segunda parte desse episódio.